O ano de 1976 foi um período de grande importância e transformação em diversas áreas ao redor do mundo, e o Brasil não ficou fora desse contexto. A década de 70, marcada por mudanças culturais, avanços tecnológicos e desafios políticos, veio em 76 um reflexo de todos esses elementos, com acontecimentos que deixaram uma marca duradoura. No Brasil, o governo militar, sob a liderança do presidente Ernesto Geisel, continuava seu processo de abertura política lenta e gradual, conhecida como distensão. Embora o regime ainda mantivesse um controle rígido, havia sinais de uma futura democratização. Nesse contexto, a economia brasileira enfrentava desafios, como a crise do petróleo e a inflação crescente, mas também registrava avanços industriais e de infraestrutura. No cenário musical, o ano de 76 foi vibrante. Artistas consagrados brilhavam intensamente nesse momento, como é o caso de Benito de Paula, com sua música Tudo Está no Seu Lugar. E outro grande sucesso foi de Fafá de Belém, interpretando Chamego. A cena do rock brasileiro também ganhava força nessa época, com bandas como Os Mutantes e Os Secos e Molhados, influenciando a juventude. Internacionalmente, a música disco começava a dominar as pistas de dança ao redor do mundo, com artistas como Bee Gees e Donna Summer conquistando o público. No cenário esportivo, o futebol continuava a ser a grande paixão nacional. O Campeonato Brasileiro de Futebol de 76 foi marcado pela vitória do Internacional de Porto Alegre e conquistou o torneio de forma invicta. O desempenho dos clubes e a qualidade dos jogadores brasileiros continuavam a consolidar o país como uma potência no esporte. Internacionalmente, 1976 foi um ano de eventos significativos. Nos Estados Unidos, a eleição presidencial trouxe Jimmy Carter à Casa Branca, prometendo uma nova era de direitos humanos na política externa norte-americana. A Guerra Fria ainda dominava a geopolítica global, com tensões entre os blocos liderados pelos Estados Unidos e a União Soviética. O avanço tecnológico também foi marcante em 1976. A Apple foi fundada por Steve Jobs e Steve Wozniak, um marco que anunciava o início da revolução dos computadores pessoais que mudaria o mundo nas décadas seguintes. No campo da ciência, a sonda Viking 1 da NASA, que havia pousado em Marte em 1975, passou a enviar imagens detalhadas da superfície do planeta vermelho pela primeira vez. Na moda, a década de 70 continuava a ser colorida e experimental. As roupas de poliéster, as calças boca de sino e os vestidos longos e fluidos estavam em alta. A influência da cultura hippie ainda era visível, enquanto a música disco começava a influenciar o estilo com brilhos e glamour. Onde quer que você vá, você bebe Guaraná Brahma. O gostoso dessa vida é viver bebendo Guaraná Brahma. Brahma é o Guaraná que você bebe sem parar. O gostoso dessa vida é viver bebendo Guaraná Brahma. Esse comercial do Guaraná Brahma dá uma boa ideia de como eram aqueles tempos dos anos 70. Os anos 70 no Brasil foi uma época repleta de cores vibrantes, roupas extravagantes, músicas marcantes e um ritmo de vida que parecia mais sereno, embora cheio de desafios próprios daquele tempo. Viver no Brasil de 76 era uma experiência única, onde a simplicidade se mesclava com o otimismo do futuro que se desenhava. Na economia, o Brasil ainda passava por dificuldades, em decorrência da crise do petróleo que ocorreu em 1973, que afetou toda a cadeia de suprimentos. Mas a juventude nem tomava conhecimento disso, se esbaldavam nas matinês, ao som das novas músicas que surgiam, da disco music. Com relação à TV, na noite do dia 14 de maio de 76,
Numa sexta-feira, os cariocas puderam ver pela primeira vez a TVS, sigla para TV Estúdios Silvio Santos, Canal 11, Rio de Janeiro. Concedido pelo governo federal, o canal é o embrião do SBT, que seria lançado 5 anos depois. Para conquistá-lo, Silvio Santos contou com o apoio de artistas e até mesmo de críticos do seu programa. 1976 também ficou marcado por grandes novelas, entre elas Escrava Isaura, Anjo Mal, Saramandaia e O Casarão. 1976 também ficou marcado por ser o ano dos Jogos Olímpicos de Montreal, no Canadá, e a inauguração do Museu de Carmen Miranda no Rio de Janeiro, e também pela morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek, vítima de um acidente de carro na rodovia Presidente Dutra. Falando agora sobre os automóveis, inaugurado no dia 9 de julho de 76, a planta da Fiat em Betim se tornou referência e excelência na qualidade construtiva de seus automóveis. E tudo começou pelo Fiat 147. O Fiat 147 era derivado da versão italiana, que por lá era batizado de 127 e foi lançado em 71. O ano de 76, então, seria só o começo da trajetória de uma das marcas mais importantes do Brasil. Neste ano, a Monarch lançava a linha 5 estrelas, que se repetiria no ano seguinte, onde os principais modelos eram a Barra Circular e a Monaretta. Ambas fizeram enorme sucesso no período. Lançado em 1976 pela empresa japonesa JVC, o videocassete se tornou um marco na história do entretenimento doméstico, moldando a maneira como as pessoas consomem conteúdo, comportamento esse que reverbera até os dias de hoje. Meus amigos, para quem não me conhece, meu nome é Renato e sou seu anfitrião nessa viagem rumo ao ano de 76. Lembro aos amigos que não se esqueçam de curtir e compartilhar. Caso ainda não for inscrito no nosso canal, não perca tempo, se inscreva! Foi em 1976 que ocorreram os Jogos Olímpicos de Verão de Montreal, no Canadá. Os países que mais conquistaram medalhas foram a União Soviética e a Alemanha Oriental. Foi também em 76 que morreu o líder comunista chinês, o ditador Mao Tse-tung. Pouco tempo depois, Deng Xiaoping assumiu o poder na China. Foi também nesse ano que surgiu na Polônia o sindicato Solidariedade, um dos principais responsáveis pela queda do regime comunista naquele país nos anos 80. Também foi em 1976 que a Rede Globo levou ao ar a novela Escrava Isaura, um dos maiores sucessos da história da emissora, com a atriz Lucélia Santos no papel da protagonista, a escrava Isaura, que foi exportada para dezenas de países. Também foi nesse ano que chegou aos cinemas o filme Dona Flor e seus dois maridos, com a atriz Sônia Braga. Ele foi assistido por 10 milhões de pessoas. No auge da carreira, Sônia ainda participou de outro grande sucesso na época, A Dama do Lotação. Também foi em 76 que Martin Scorsese lançou o filme Taxi Driver, um clássico do cinema. Entre os filmes de maior bilheteria está o inesquecível Rocky, um lutador. Foi em 76 também que foram transmitidas as primeiras versões das novelas Pecado Capital e Saramandaia. Os brasileiros também assistiram às novelas Anjo Mal, O Casarão e Estúpido Cupido. Exibido no horário das 19 horas, Estúpido Cupido reviveu o interesse pelos ídolos musicais dos anos 60, como Celi Campelo. Também em 76 que o músico Peter Frampton lançou o álbum Frampton Comes Alive, um grande sucesso daquele período. O grupo sueco ABBA lançou outro clássico da música internacional, Arrival. Neste mesmo ano, o baiano Raul Seixas lançou seu disco Há 10 Mil Anos Atrás, um dos seus principais álbuns. Entre as músicas mais ouvidas desse long play estavam Eu Nasci há 10 Mil Anos Atrás, Eu Também Vou Reclamar e As Minas do Rei Salomão. Vamos agora aos destaques da indústria automobilística nacional no ano de 1976. Um dos principais acontecimentos foi o lançamento do Fiat 147,
veículo que marcou o início das vendas da marca no Brasil em 1976. O modelo derivado do 127 italiano era da categoria hatch e chegou para revolucionar o segmento de automóveis no país com suas novidades. Um dos grandes diferenciais do 147 era sua capacidade de manter a estabilidade, com uma tecnologia pioneira no Brasil. Outros destaques do modelo eram seu amplo espaço interno e o baixo consumo de combustível. Outro lançamento de 1976 foi o Alfa Romeo 2300B, que ganhou o painel totalmente novo. Depois do sucesso do lançamento da versão TS, o Passat ganhou em 1976 a terceira porta. O Dodginho mudou de nome em 1976. O Polara representou uma evolução do Dodge 1800, mais potência e melhoria geral do veículo. O Avalon TF era uma réplica fiel do MG TF inglês. Com chassi próprio, ele tinha motor, câmbio e suspensão do Chevrolet Chevette. O Gurgel X12 TR surgiu como um utilitário apropriado aos locais sem estradas e às regiões mais frias. A L'Automobile fez a réplica do Alfa Romeo P3, modelo de 1931. Outro fora de série é o GT Malzone, que tinha carroceria de fibra de vidro e mecânica Volkswagen. Mais um fora de série de 1976 era o Bianco, que era uma derivação do Fúria, com mecânica inteiramente da Volkswagen. Em 1976, o mercado brasileiro continuava o mesmo, sem nenhuma novidade aparente entre os mais vendidos do Brasil. Porém, o destaque do ano foi o Dodge 1800, que cresceu 71% frente a 1975. O americano foi o que mais evoluiu frente a 75, que foi um ano para a Dodge esquecer, com um recorde negativo de vendas. Em seguida, o modelo que mais evoluiu foi o luxuoso Ford Galaxy LTD, que com facelift voltou a vender razoavelmente bem. E pela primeira vez, o mercado brasileiro ultrapassa a barreira das 800 mil unidades vendidas em um só ano, com um total de 810.576 unidades. E agora vamos ver os carros mais vendidos do ano de 76, começando pelo Volkswagen Passat. Gostaríamos de agradecer aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Se o amigo ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva e acione o sininho para receber novas notificações. Até a próxima, pessoal!